Pai do Senhor a todos. Amém? Quem está aí fora, vamos colocar para dentro, tomando seu assento. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Livro de Salmos 73, 13. A paz do Senhor a todos. Você que está na live, sejam cheios do Espírito Santo. Eu creio que hoje tem uma palavra rema para a sua vida, para a sua história. Livro de Salmo 73, 13. Glória a Deus. Amém? Está escrito assim: na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Vou repetir. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. 17. Até que entrei no santuário de Deus. Vou repetir. Até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. Meu irmão, essa palavra, ela fala de um cara chamado Asaf. Essa palavra fala de um cara que andava com Deus. Essa palavra fala de um homem que quando ele tocava, a Bíblia diz que o céu descia. Essa palavra fala de um homem que quando ele foi inaugurar o templo de Salomão, a Bíblia diz que quando ele começou a tocar, a fumaça encheu o templo, o céu desceu na casa, e ninguém entrava, ninguém saía, até que a presença do Senhor era tão forte que ninguém entrava e ninguém saía. Mas o Salmo 73 aqui, se você ver no contexto dessa história aqui, no começo aqui no 73 diz que ele quase se desviou. Eu fico imaginando ele num culto como esse aqui, uma palavra poderosa, mas quando ele está vindo para sua casa, os seus olhos abriram, ele começou a ver as situações daquelas pessoas bem, ele começou a ver situações legais de outras pessoas, de famílias, e talvez ele olhava para ele dizendo: pai, eu vou na sua casa, eu faço tudo certinho, mas ainda nada tem acontecido, ainda nada tem acontecido na minha família, na minha história, no meu chamado. Meu irmão, agora imagina as almas dizendo assim: olha, foi em vão. Eu busquei, eu orei, eu fiz tantas coisas, mas o meu coração está entristecido. Mas quando ele entrou no templo, no 17 assim, quando ele entrou no templo, ele entendeu o fim deles, meu irmão. Não sei o que aconteceu contigo de domingo até agora, mas a palavra dele aqui bem clara, no Salmo 73, 17, até que ele entrou. Meu irmão, você já está aqui dentro, você já está na casa. Há uma palavra que entrou para a sua vida, há uma palavra de reino para a sua história, para o seu chamado. Eu não sei o que aconteceu contigo de domingo até agora. Por essa palavra eu declaro e profetizo: vai ficar tudo bem. Continua buscando, continua orando, continua, não para, porque em qualquer momento o céu vai vir a teu favor e as coisas vão se encaixar, meu irmão. Continua orando, continue buscando, não deixe que outras palavras venham impedir aquilo que Deus já determinou para a sua vida. Eu fico imaginando Asaf saindo da casa como um culto como hoje, indo embora, com o seu chinelo talvez rasgado, com as suas roupas rasgadas. Naquela época era cavalos, carroças que passavam. Talvez te olhava para aquelas carroças, para aqueles cavalos, falando: tua pé, eu não tenho nada, ainda não está acontecendo nada, mas o céu já tinha preparado algo para ele. O céu já tinha preparado algo para ele. Na mesma palavra, no mesmo contexto, o céu já preparou algo para a sua vida hoje. Você vai embora daqui diferente. Você vai embora dizendo: pai, obrigado, porque hoje eu acordei, respirei, fui para a tua casa, adorei. Não importa o que eles estão dizendo, não importa que ainda não aconteceu, mas eu creio que vai acontecer. Meu irmão, continua crendo, continua crendo, continua crendo. O governo já está sobre a sua vida, o governo já está sobre a sua história, o governo já está sobre a sua família. Vamos orar ao Senhor. Abra sua boca, abra sua boca, abra sua boca. Abra sua boca. Começa a orar, começa a orar, começa a orar. Rabachore becai, assuma na bacai.
Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai amado, por esse dia de hoje. Hoje nós levantamos, estamos respirando, estamos aqui na sua casa, declarando que estou ao Senhor a Deus, que estou ao Senhor a Deus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, entendemos, Pai amado, o fim deles, entendemos o fim do nosso inimigo, entendemos, Pai amado, que o coração ficou no templo, os olhos foram abertos, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, todo demônio, todo principado, toda potestade agora, não tem poder sobre essa casa, não tem poder sobre esse ministério, não tem poder sobre a nossa família. Pai amado, que os céus se abrem sobre esse lugar, que os céus abertos sobre esse lugar, toda a palavra que se dá pegada, pelos louvores, Pai amado, vem habitando pelos louvores. Pai amado, não vendo alguma pessoa entrar nessa casa hoje, entrou cabisbaixo, entrou com o seu coração, Pai amado, apertado, mas eu já estou ligando nessa palavra. Você vai sair daqui diferente, você vai sair daqui diferente, você vai sair daqui diferente. Agora erga suas mãos, erga suas mãos, o Pai já está na casa, o Pai já está na casa. Será que você possa aplaudir a Ele? Aplauda, 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 aplauda. Obrigado, Senhor. Aleluia, vamos adorar o Senhor.
igreja? Amém. Louvado seja Deus. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede estarmos na casa dele, junto com os irmãos. Que bom que você está aqui nessa noite. Louvamos a Deus porque em meio aos tempos difíceis, meio a tantas dificuldades que nós enfrentamos diariamente, o Senhor tem nos alcançado com a sua infinita misericórdia. Nessa noite, mais uma vez, o Senhor também achou graça em nossas vidas também para estarmos nessa noite ministrando a palavra dEle. E o Senhor, assim como sempre, Ele já se faz presente na casa. E eu não canso de repetir, porque na minha vida é assim, o propósito na minha vida não tem sido outro, porque quando eu saio de casa, eu já tenho certeza que o Espírito Santo já está nos esperando dentro do templo. Quando saímos de casa, por mais que nós tenhamos planos ou pensamentos, eu sei que quando entrarmos na casa do Senhor, tudo pode mudar, porque aí é Ele que está no controle, é Ele que vai falar, é Ele que vai direcionar. E o que eu tenho certeza é que o alimento que vem dos céus é aquele alimento que nos vai trazer sustento e nos vai nos fazer ficar em pé na presença do Deus Altíssimo. Eu louvo a Deus pela vida da nossa liderança, que por mais uma vez tem confiado a responsabilidade de estarmos neste altar, no qual também não é fácil para mim, porque ministrar a palavra do Senhor não é somente dizer algum texto, ela tem que trazer algo construtivo para as nossas vidas. E para aquele que está ministrando, pelo menos para mim, é de suma importância que venha ter algum valor nas suas vidas, que não venha ser só falácia, que não venha ser só letras lançados ao vento aqui, mas que o Espírito Santo, irmãos, verdadeiramente possa achar lugar em nossas vidas para nos usar como intermédio do Espírito Santo. E eu confesso para os irmãos que eu também dependo que a igreja também se posicione em querer ouvir a voz do Senhor, porque se nós não dermos lugar, se nós não olharmos ao louvado a Deus, focarmos no louvado a Deus para Deus neste momento, e para aquilo que a palavra dele quer nos revelar, irmãos, nada vai acontecer. E quando eu falo de acontecer algo, não é ver aviãozinho no meio da nave da igreja, não é ver os irmãos falarem em línguas estranhas, mas é ver que a palavra realmente ela nos vai trazer algum tipo de mudança. Eu costumo dizer que a nossa vida não se resume dentro do templo, louvado seja Deus. Costumo dizer que aqui nós vivemos em espírito, mas lá fora nós vivemos em verdade. Aquilo que nós ouvimos na casa do Senhor, ela tem que dar fruto nas nossas vidas do lado de fora do templo, porque a igreja é eu e você, louvado seja Deus. Eu tenho certeza que a palavra que o Senhor colocou nos nossos corações nessa noite é na dimensão, na proporção que cada um precisa aqui. Louvado seja Deus. Não era para me estar ministrando nessa noite, era uma outra pessoa que deveria estar aqui. E quando recebi o convite, logo nos 45 segundo tempo, eu pensei, repensei, acho que demorou uns 40 minutos para dar resposta para a bispa. Eu falei, Senhor, estamos na brecha, Pai. Se o Senhor achar que é nós mesmos que temos que ministrar, que seja feita a sua vontade. E na hora que o Senhor, na hora que assumimos o compromisso, aí já começamos a dar lugar ao Espírito Santo para ele tentar entender o que ele queria nos falar nessa noite. E enquanto meditava, eu louvo a Deus, porque ainda que você não dê crédito, eu louvo a Deus porque enquanto eu meditava, essa palavra já teve endereço. Ela já falou primeiramente no meu coração. Eu louvo a Deus por isso. Eu quero nessa noite convidar a igreja a abrir as vossas Bíblias no livro de Salmos, de número 30. Salmos de número 30, nós vamos ler do verso 1
até o número 12. O salmo escrito pelo rei Davi, e foi onde Deus colocou no meu coração de estarmos compartilhando nessa noite. E essa palavra ela me confrontou bastante, irmãos. Eu espero muito que o Espírito Santo de Deus fale aos vossos corações, assim como Ele falou no meu coração nessa tarde de hoje. Salmos número 30, no verso 1, a epígrafe do texto diz assim: a ira de Deus dura um momento só, mas a sua benignidade é eterna. Verso 1: exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida, para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade: não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, seja o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo. Tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Aleluia. Eu não sei se todas as Bíblias que os irmãos estão acompanhando é a mesma tradução, mas gostaria que no 3 a igreja comigo repetisse o verso de número 5, que é o verso onde Deus nos trouxe para tomar como base naquilo que iremos ministrar nessa noite. Verso número 5, no 1, no 2, no 3. Porque a sua ira. Vamos de novo, igreja. 1, 2, 3. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se você crer nessa palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Louvado seja Deus. Curve sua cabeça por uns minutos, irmãos. Soberano Deus, eterno Pai, te louvamos mais uma vez, Senhor, pela rica oportunidade de estarmos na tua casa, reunindo com teus filhos, meu Pai amado, os teus santos, meu Pai, que veio em busca de ouvir algo do eterno nessa noite. Senhor amado, que assim como não foi diferente de outras vezes, eu me faço dependente de Ti nessa noite, Pai amado, e invoco a Tua presença, Senhor, neste lugar, meu Pai. Somente a sua presença, meu Deus querido, é bem-vindo neste ambiente, Pai. Neste momento, Senhor, eu quero, em conjunto com a tua igreja, meu Pai, olhar somente para ti, focar somente naquilo que o teu Espírito Santo quer nos revelar no dia chamado hoje, Senhor. Pai amado, não estava programado estarmos aqui, Senhor, para ministrar a tua palavra, mas o seu Espírito Santo já tinha traçado algo para a tua igreja nessa noite.
E não importa quem estará ministrando, não importa a ferramenta, o importante é que ela esteja na mão certa. E hoje eu me coloco nas tuas mãos, Senhor, para que o Senhor, meu Pai, venha falar com a tua igreja de forma poderosa, para que o Senhor nessa noite venha achar, meu Deus querido, lugar aos corações, meu Deus amado, sedentos pela tua palavra, sedentos, meu Deus querido, de ouvir algo da tua parte, Senhor. Pai, nessa noite, meu Pai, eu aproveito também para clamar pela vida daqueles que não puderam estar aqui no dia de hoje, seja por qualquer motivo, razão, Senhor, meu Deus, que o Senhor sabe de todas as coisas, meu Pai, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão acamados, Senhor, envia o teu anjo com a cura, com a restauração, liberta, Senhor. Pai, também te peço, vai ao encontro da Argentina, Portugal, meu Deus querido, visita, meu Deus querido, teu povo. O Senhor é o Deus de perto, Deus de longe, meu Deus querido, e aí, independente da distância, Senhor, o que nos une nessa noite, e é o privilégio que nós temos é a fé, Senhor, que temos em Ti, Senhor, é servir a Ti, meu Pai, que nos faz unir, Senhor, independente da distância. Pai amado, derrama a sua glória neste lugar, Senhor, venha falar aos nossos corações, Senhor amado, Senhor, que a Tua palavra venha restaurar, edificar, transformar, libertar, meu Deus querido, meu Pai amado, quebrar algemas, Senhor, que jogar por terra todo jugo, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, eu me coloco nas Tuas mãos, amém e amém. A igreja pode se assentar, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amados, a palavra que o Senhor nos trouxe é duas situações apenas que ela nos relata no verso de número 5, em Salmos 30. O que me chamou a atenção é a parte B desse texto, que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E quando a gente medita nesse texto, gera-se uma expectativa em nossas vidas que aquilo que nós estamos passando ou estamos vivenciando no nosso dia, seja aprovação, seja aflição, seja alguma artimanha do próprio adversário, inimigo de nossas almas, quando nós lembramos essa frase: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Melhor dizendo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Gera em nós uma expectativa de que essa fase ruim que estamos passando, ela é temporária, mas de contrapartida nós também ficamos almejando também pela chegada do novo amanhã em nossas vidas. Nós estamos na expectativa e pedindo para que Deus se apresse em fazer um novo amanhecer nas nossas vidas, porque nós acreditamos no divisor de águas, porque quando cessar essa noite, quando cessar esse momento turbulento, essa fase difícil que estamos passando, o resultado não é outro que vai vir a paz, a alegria. Quando falamos que a alegria vem pela manhã, nós estamos na expectativa que nós estamos perto ou alcançando a vitória que nós tanto almejamos. E quando eu comecei a meditar nesse texto, o Espírito Santo começou a falar ao meu coração, porque essa expectativa gera-se uma preocupação enorme, louvado seja Deus, uma ansiedade que causa em nossos corações, que nos faz pensar até de forma precoce numa situação que possa acontecer a curto prazo. Mas no texto nós vamos entender que tudo que acontece é com permissão de Deus, e tudo que vai acontecer nas nossas vidas, existe um tempo e um porquê para nós passarmos por cada fase de nossas vidas. E quando eu comecei a meditar, poxa, se pela manhã eu alcanço a minha vitória, nesse divisor de águas, entre o choro e a alegria
pela manhã, tem um abismo enorme, tem uma lacuna enorme, porque muitas coisas podem acontecer entre um e o outro. O que eu quero dizer nessa noite, louvado seja o coração que o Espírito Santo colocou no meu coração, é que a gente está almejando uma vitória, uma conquista, mas esquecemos que para alcançarmos, para chegar na reta final, existe um processo. E este processo ninguém quer passar, nós queremos ver a vitória, mas nós não nos permitimos vivenciar o processo, que causa muitas das vezes em nossas vidas tristeza, angústia, e traz em nossas vidas, não só para nós, mas para aqueles que convivem conosco, louvado seja Deus, que estão à nossa volta, traz uma certa angústia, traz sofrimento, e nós não vemos o momento de alcançarmos a nossa vitória. Mas entre o choro e a alegria existe um processo. Eu comecei a perguntar para Deus, e eu comecei a rabiscar alguns versículos, anotei, não estudei, fui anotando, falei, Senhor, lá o Senhor vai direcionar o que eu quero falar para a tua igreja. E o Senhor começou a me dar alguns itens que é preciso entendermos o que vem antes da vitória que Deus tem preparado para as nossas vidas. Antes da alegria vem o choro. E o que é preciso para nós passarmos por este momento de angústia? Porque nós não podemos só olhar por causa do sofrimento e acharmos que temos que parar. Nós não podemos olhar só por conta que essa noite incessante não passa, que eu tenho que desanimar. E um dos segredos que o Senhor me passou foi, primeiro, obedecer a palavra de Deus. Um dos processos que vem antes da vitória é obedecer a palavra de Deus. Se você tiver com a tua Bíblia, abre Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28. Eu vou citar alguns versículos aqui para os irmãos acompanhar a linha de raciocínio daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Então, o primeiro passo que vem, que antecede a vitória, é a obediência à palavra de Deus. E esses itens aqui, irmãos, eu achei muito essencial para nós passarmos por esse processo e alcançarmos a vitória que nós tanto almejamos. Obedecer a palavra de Deus. Lá em Deuteronômio diz assim no verso 1: se ouvires atentamente a voz do teu Deus, e tendo cuidado de guardar os teus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor Deus te exaltará sobre todas as nações. Então vou repetir: se ouvires atentamente a voz de Deus, tendo de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus, Ele vai te exaltar sobre todas as nações. É a palavra de Deus falando, não sou eu. Obedecer a palavra de Deus trará exaltação sobre nossas vidas, não somente no nosso lar, mas também sobre todas as nações. Então, o primeiro entendimento que nós precisamos ter é que antes da vitória é necessário nós buscarmos obedecer a palavra de Deus. Obedecer aquilo que o Senhor tem feito, o chamado que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obedecer a orientação que o Espírito Santo muitas das vezes tem falado nos nossos corações, seja dentro da sua casa, seja em qualquer, louvado seja Deus, lugar que você estiver, o Espírito Santo Ele vai falar conosco constantemente, contanto que nós deixamos ou temos lugar para o Espírito dele falar aos nossos corações. E aquilo que Ele fala aos nossos corações, se dermos lugar, Ele nos exaltará. Se guardarmos os mandamentos que Ele nos ordena, a exaltação vem sobre nossas vidas. E quando eu comecei a meditar, automaticamente, como dispositivo, veio o exemplo de Saul sobre minha mente. E o Senhor me fez meditar
o exemplo de quem não obedece a palavra ou o mandamento de Deus. E Saul foi a primeira pessoa que veio na minha mente. Saul foi levantado para ser rei. Saul foi levantado para reinar Israel, louvado seja Deus, para estar na liderança frente àquela nação. Mas lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 3 diz assim: o Senhor ordenou a Saul através do profeta Samuel, dizendo o seguinte: vai, pois agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e nada lhe poupeis, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Essa foi a ordem que Deus deu a Saul. Deus tinha dado uma diretriz para Saul. Assim como eu e você estamos chamados, nós temos um direcionamento, nós temos algumas ordenanças, nós temos alguns princípios à luz da Bíblia que precisamos seguir. Lá em Samuel capítulo 15, verso 15 diz assim: que ele destruiu os amalequitas e os animais, mas salvou o rei Agag. E o rei dos amalequitas o preservou, e o melhor das vacas e das ovelhas. O que nós vemos aqui é Saul, que ouviu através do profeta Samuel aquilo que o Senhor tinha direcionado para que ele fizesse. Só que quando Saul ele vai cumprir a ordenança de Deus, ele cumpre parcialmente a ordem do Eterno. A palavra do Senhor vai dizer que era para exterminar todos, não era para poupar nada, não era para trazer nada. Louvado seja Deus. Deus tinha dado uma ordem, mas Saul, louvado seja Deus, não atendendo o primeiro requisito que antecede a vitória, que é obedecer a palavra do Senhor. Ele poupa a vida do rei Agag, e também a palavra do Senhor vai dizer que ele preserva o melhor dos gados e da ovelha. Aí, para quem não obedece, vem a sentença. Para quem não ouve a voz do Senhor e não dá crédito naquilo que o Espírito Santo fala aos nossos corações, não passa em branco. O Senhor diz assim para o profeta Samuel, usando o profeta Samuel, o verso de número 23, ainda no capítulo de número 15, 23 ao 26, diz assim: porque a rebelião é o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor. Não foi Samuel dando a ordem para Saul, foi o próprio Senhor falando através do profeta Samuel o que era para ser feito. Ele diz assim: já que rejeitou a ordem, a palavra do Senhor, você não deu crédito, então, louvado seja Deus, Ele também, o Eterno, te rejeitou, e a ti para que não seja mais rei. Ó a situação de Saul, ele não dá crédito à palavra do Senhor, e a partir desse momento, ele começa a colocar em cash o seu reinado. Aquilo que o Senhor tinha colocado nas suas mãos, já começa a ter seus dias contados. No versículo diante diz assim: então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque eu temi ao povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não seja mais rei sobre Israel. Eu não sei, irmãos, o que Deus tem falado aos vossos corações. Eu não sei qual chamado que Deus tem tido para cada vida nessa noite, mas eu sei que Ele tem dado alguma ordem para as nossas vidas. E pode ter sido uma ordem em particular, no individual. Tem aquele chamado que o Senhor só faz para aquele indivíduo.
mas tem um chamado, louvado seja Deus, que já foi dado como orientação e serve como manual de vida para as nossas vidas, que é a palavra dele. Nós temos alguns princípios, nós temos um manual da nossa vida, de como nós temos que ter nossa conduta, nosso caráter, o nosso compromisso, como nós devemos agir na casa do Senhor, louvado seja Deus, mas muitas das vezes nós não alcançamos a vitória tão almejada, porque nós não ouvimos a palavra do Eterno. Eu quero dizer para você que a sua vitória, que esse amanhã que você tão espera, ele não vai chegar, louvado seja Deus, enquanto você não se posicionar em não só ouvir a voz do Deus Altíssimo, mas também começar a praticar, executar aquilo que o Senhor tem ordenado para a minha e para a tua vida. E não é fazer como Saul, atender parcialmente aquilo que o Senhor direcionou para as nossas vidas. Ou seja, não é só você estar aos domingos na casa do Senhor, não é só você, louvado seja Deus, estar, louvado seja Deus, fazendo alguma atividade, louvado seja Deus, em prol da casa do Senhor, louvado seja Deus, porque muitas das vezes estamos oferecendo sacrifício, mas o que Deus quer das nossas vidas é obediência à palavra dele, louvado seja Deus, é obediência. Não adianta você esgotar toda a sua energia em querer fazer sacrifício, mas você não ouvir a voz dele e buscar ter um novo caminho na presença do Senhor. Você não ouvir a voz dele e não buscar uma vida de retidão na presença do Senhor. Não adianta você, louvado seja Deus, oferecer, louvado seja Deus, ser dizimista, ser atuante na casa do Senhor, mas viver uma vida de qualquer jeito fora da casa do Senhor. Não renunciar ao pecado, não deixar as coisas que, louvado seja Deus, que o Senhor já rejeitou e já direcionou para você. Não pisa porque ali não é seu lugar. Não coloque a mão porque eu não estou nesse negócio, louvado seja Deus. Se você não buscar a mudança, mediante a orientação da voz do Espírito Santo, o amanhecer que nós tanto espera não vai chegar. Nós, quando ouvimos a palavra, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Primeiro segredo é obedecer a palavra do Senhor. Mas assim como eu peguei um exemplo, louvado seja Deus, de alguém que não obedeceu, o Espírito Santo também colocou, me deu um exemplo de alguém que buscou obedecer a voz do Eterno. Eu tentei buscar, louvado seja Deus, eu pensei em colocar, falei assim, vou usar talvez Noé, o personagem Noé, que obedeceu a voz do Senhor, independente, louvado seja Deus, que a circunstância não apresentava, que viesse cair um dilúvio, Noé obedeceu a voz do Senhor e ali, enfim, Deus foi com ele. Eu pensei em dizer outros personagens aqui, louvado seja Deus, que permaneceram firmes no chamado do Senhor, mas aí o próprio Espírito Santo falou assim, fala de mim, fala de Jesus. Aí eu peço para os irmãos abrir lá em Filipenses, no capítulo 2, versos 5 e 9. Eu vou adiantar, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar-se, mas ele esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma de humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente à morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Esse exemplo foi assim, vou ter que falar de Jesus, porque o único objetivo é Ele, o foco é Ele, o plano de salvação direcionado a Ele, está linkado a Ele. Eu comecei a meditar que Jesus, sendo Deus, Ele se fez homem. Uma terra estava numa situação precária, condenada pelo pecado, e o próprio Jesus, obedecendo a voz do Pai, Ele renuncia, ele abre mão, louvado seja Deus, e vem para a terra para viver em forma de homem, viver as mesmas aflições que um homem poderia viver as mesmas lutas que um homem poderia viver. A palavra do Senhor vai mostrar que nos mistérios de Jesus foi começado em torno de 30 anos, louvado seja Deus,
Mas pensa, louvado a Deus, nesse período de tempo do nascimento de Jesus até concretizar o propósito que ele foi ordenado para fazer. Jesus, ele poderia em todos os momentos, sendo ele como homem, não como Deus, irmãos, ele poderia ter desistido. Até mesmo no Getsemane, em momento de angústia, de aflição, ele poderia ter desistido. Mas ele sabia, louvado a Deus, que a palavra que foi liberada sobre a vida dele, ele precisaria ouvir e concretizar, para que eu e você pudesse estar aqui nessa noite. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele foi até o fim. E por esse motivo, o Pai o exaltou, dando a mais alta posição e dando um nome que está acima de todo o nome. Louvado seja Deus. O segredo é obedecer a palavra de Deus. O segundo item que o Senhor me deu, o que vem antes da vitória de Deus em nossas vidas, primeiro é obedecer a palavra. No segundo item que é importante entendermos é o tempo de Deus. Porque, como eu disse no início, nós ficamos ansiosos por esse dia chegar, entre a noite passar e o novo amanhecer, o novo dia chegar em nossas vidas, para nos trazer essa alegria que tanto almejamos, para nos trazer a vitória que nós tanto almejamos. E eu entendi que o tempo ele é importante. Deus me deu 3 personagens. O primeiro foi Abraão. A palavra do Senhor vai dizer que lá em Gênesis capítulo 12, o Senhor vai ter com Abraão, e ele vai chamar Abraão e fazer a promessa: sai da tua parentela, louvado a Deus, e vai para uma terra que eu ia te mandar, que eu ia te mostrar, e far-te-ei uma grande nação. De Gênesis capítulo 12, nós vamos ver que a promessa de Deus só foi ser cumprida na vida de Abraão em Gênesis capítulo 21. Aí eu pesquisei rapidamente, deu em torno de 25 anos da promessa que Deus fez a Abraão, a ela se cumprir através da vida de Isaac. Abraão, os irmãos conhecem a história de Abraão, quantas vezes ele passou por luta, desceu, subiu do Egito, passou por situações que ele mesmo criou, louvado seja Deus, que trouxe dor de cabeça, dificuldade para a vida de Abraão. Mas mesmo assim, a palavra que foi liberada sobre a vida de Abraão, primeiro ele obedeceu, e segundo ele esperou o tempo de Deus para que a promessa viesse a ser cumprida, louvado seja Deus. Se vier a palavra de Deus, se Deus liberar a palavra sobre nossas vidas, e nós não aprendemos ou entendemos que é necessário deixar que venha cumprir o tempo que Deus determinou para que a promessa dele possa se cumprir em nossas vidas, não adianta só ouvir. Precisamos também ter paciência para que Deus faça aquilo que ele prometeu. O outro personagem que veio na minha mente foi José. José, ele teve um sonho. Quando ele teve o seu sonho, que ele foi revelar para os seus irmãos e ali o seu pai, José tinha em torno aproximadamente de 17 anos. Mas José só se tornou governador com 30 anos. Os irmãos conseguem imaginar quanto tempo demorou, quanto tempo durou a noite sobre a vida de José? Desde o momento que ele teve o sonho, revelou para o seu pai, segundo sonho, revelou para os seus irmãos, segundo sonho, revelou para os seus pais, e ali, após revelar, José começa a viver uma luta tremenda, louvado seja Deus. José, ele é vendido, os irmãos conhecem a história também. José se torna escravo. Talvez, e eu posso dizer isso com muita precisão, porque eu tenho certeza que o meu problema, a dificuldade, as provações que você passa hoje, não se compara de José. Se os irmãos olharem na Bíblia, é claro que depois os irmãos que conhecem a história já sabem o final dessa história. Mas se fôssemos eu e você, com certeza, se nós estivéssemos no lugar de José, eu pergunto, nós esperaríamos tanto tempo? Eu tive um sonho que não foi eu que busquei, eu tive um sonho que o Senhor plantou no meu coração, louvado seja Deus. Sonho esse dado por Deus, e talvez pela minha experiência, eu fui compartilhar com aqueles que estavam próximos e procurei aqueles que eu tinha mais confiança, que é meu pai, meus irmãos, e ao contrário, sou repreendido e
como consequência eu sou vendido pela minha própria família. Eu poderia talvez falar assim: não quero mais nada com esse Deus. Eu não quero ter compromisso com Deus, louvado seja Deus, que me deixa permitir uma situação que eu nem criei. Vamos imaginar que talvez a falha de José, louvado seja Deus, foi ter se precipitado e ter contado seus sonhos para pessoas que não eram para ser contado, louvado seja Deus. Vamos imaginar que isso tenha sido um erro, porque muitas das vezes nós cometemos esses mesmos erros, temos sonhos, temos projetos e contamos para pessoas que não vão agregar em nada, e aquilo que poderia fazer com que os nossos sonhos comecem a ser travados, porque estamos abrindo situações para pessoas que não são devidas. Mas vamos imaginar que houve um erro, louvado seja Deus, da parte de José em ter contado esse sonho. Mas é engraçado que sobre o erro de José, louvado seja Deus, ainda o plano de Deus permanece em pé. Louvado seja Deus. Sobre o erro, louvado seja Deus, que talvez José cometeu de contar seus sonhos, que levou a ser vendido, louvado seja Deus, o plano do Senhor ainda faz parte e será concretizado sobre a vida de José. Louvado seja Deus. Nós vamos ver que José, depois de ser escravo, ele vai preso novamente por ser acusado, louvado seja Deus, de algo que ele não cometeu. E até mesmo dentro da prisão, louvado seja Deus, quando é levado ali, um copeiro mora, louvado seja Deus, um padeiro mora, José ainda tem a oportunidade de revelar o sonho para aqueles dois homens ali. Um deles sobrevive, o outro não, mas José pede: quando você chegar para assumir a sua posição de copeiro novamente, louvado seja Deus, lembra de mim. Lembra de mim. Só que a palavra do Senhor vai falar que esse copeiro esqueceu de José. Talvez você tenha esquecido dos sonhos que o Senhor fez para você, que o Senhor construiu para você. Talvez você tenha esquecido dos planos que o Senhor fez para a tua vida nessa noite. Mas Jesus não esqueceu, o Eterno não esqueceu dos sonhos que Ele construiu para você nessa noite. Talvez você até deixou de acreditar. Talvez você até colocou, você assegurou que o teu sonho seria realizado com base de auxílio de pessoas ou de recursos financeiros, louvado a Deus. E de repente você vê numa situação que esse recurso não está mais perto de você, não está mais próximo de você, e você se vê desiludido. Mas aquele que prometeu é fiel para cumprir na sua vida e na minha vida nessa noite. Só que nós precisamos ter na palavra do Senhor. Um outro exemplo, Davi. A palavra do Senhor que ele diz que ele foi ungido, louvado a Deus. Esse mesmo camarada que foi sucessor de Saul. Quando Saul rejeita, quando obedece a palavra, a voz do Senhor, Deus Altíssimo, ali o Senhor fala para Samuel: até quando terás a de Saul? Desce a casa de Jessé e lá unge o meu servo, porque lá tem um novo rei que eu estou levantando. E aproximadamente 15 anos, louvado a Deus, Davi, ele é ungido a rei. Só que ele só vai exercer o reinado somente por 30 anos. Ao tempo que durou a noite de Davi. Davi, louvado a Deus, ele é perseguido por muitos anos, por 10 anos, ele é oprimido, louvado a Deus, sendo perseguido ali por Saul, louvado a Deus. Mas em nenhum momento Davi deixou de acreditar, louvado a Deus, e deixou de entender que o tempo de Deus iria se cumprir no momento certo. Davi sabia que a promessa de Deus se cumprir. Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, mas ele esperou o tempo do Eterno se cumprir na vida dele. Eu não sei se você, louvado a Deus, está focado somente na tempestade que está se levantando sobre a tua vida. No Salmos 27, 13, 14 assim, olha o que Davi disse: pereceria sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor, louvado seja Deus. No Salmo 40, o salmista ainda fala assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos, e me deu um novo cântico na minha boca. Entender o tempo de Deus, ter paciência, louvado de Deus, e esperar que a promessa de Deus vai se cumprir,
esperar que a vitória ela vai chegar sobre nossas vidas no tempo determinado. Louvado seja Deus. Não importa se você esteja num charco de lobo, não importa se os seus pés estejam, louvado se você esteja num lago horrível, o Senhor nessa noite, Ele vai te colocar sobre a rocha, Ele vai firmar os seus passos, e assim como o salmista falou, Ele irá colocar um novo canto de alegria sobre tua boca nessa noite. Aleluia. Em Tiago capítulo 5, 11 diz assim: eis que temos por bem aventurado os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. O que me chamou nesse comentário de Tiago é que você ouviu a história de Jó? Ouvi. Homem rico, homem que andava na presença do Senhor, de repente ele perde todas as suas riquezas, perde seus filhos, louvado seja Deus. A contar a história para tua esposa, ele vê sua esposa ali até tentando, tipo assim, colocar em conflito a fé dele, louvado seja Deus, dele sobre Deus. Nós vamos ver os amigos de Jó depois chegando, e praticamente o capítulo todo é aquela discussão, quem era o culpado, quem Jó tinha se feito, louvado seja Deus, para que pudesse estar naquela situação. Mas o que Tiago fala aqui é o seguinte: e viste o fim que o Senhor lhe deu. O processo, a vitória, não está no início do processo, e nem no meio do processo, está no fim do processo. Não adianta você querer pegar atalho, não adianta você querer encurtar o tempo que Deus determinou para a vitória chegar sobre nossas mãos. O que é importante é você entender que primeiro tem que obedecer o mandamento, entender, ouvir a palavra que o Senhor deu sobre nossas vidas. E o segundo passo é entender o tempo, é a paciência, a perseverança, que a vitória vai chegar, que o novo amanhã vai chegar sobre a minha e tua vida. Terceiro passo que o Senhor colocou no meu coração, que além de ouvir a voz do Senhor, além de louvar a Deus, esperarmos com paciência, entendermos o tempo, é crer na palavra do Senhor. Lá em Jeremias nós vemos no capítulo 1, 12, verso 12, disse assim: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Crer na palavra, ouvir a voz do Senhor, esperar o tempo e não crer na palavra, não tem efeito algum. Então você precisa ouvir a voz do Deus Altíssimo, ouvir a palavra do Eterno. Você precisa acompanhar o tempo de que irá se cumprir, louvado seja Deus, aquilo que o Senhor determinou para mim e para a tua vida. Mas, acima de tudo, você precisa crer na palavra que Ele liberou na sua vida, porque Ele zela pela palavra, Ele cumpre aquilo que Ele determinou sobre a tua vida. Em Mateus 24, 35, eu preciso citar esses versículos para que você venha estar afirmado não só naquilo que o presbítero Daniel está ministrando nessa noite, mas sim na palavra do Deus Altíssimo. Você precisa sair daqui alicerçado pela palavra do Eterno. Em Mateus 24, 35 diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, ela não passará. Aquilo que o Senhor prometeu, se você esperar com paciência, e se você acreditar, tenha certeza, passa o céu, a terra, mas a palavra do Deus Altíssimo não passará. E para finalizar esse terceiro item, em acreditar na palavra que foi liberada sobre nossas vidas, que antecede a vitória de Deus sobre nossas vidas. Em Tito 2, capítulo 1, versículo 2, diz assim, que Paulo afirma: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Paulo afirma que o Deus que eu e você serve, esse Deus, ele não pode mentir. Ele não é homem para que minta, louvado seja Deus. E o quarto item que eu achei interessante, que nós precisamos, primeiro, ouvir a palavra. Segundo, esperar o tempo de Deus cumprir nossas vidas. Terceiro,
Nós precisamos ter a palavra que foi liberada. E o quarto, restaurar o altar. Porque se você não restaurar o altar, Deus não vai fazer nada. Lá em 1 Reis a gente lembra de Elias, capítulo 18, verso 30, diz assim: então Elias disse ao todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Se você não restaurar o altar, irmãos, não adianta querer que Deus faça algo. Se tiver alguma coisa quebrada, é preciso consertar. Se tiver alguma coisa fora do lugar, é preciso consertar. Se o altar não estiver em conformidade com aquilo que o Senhor espera de nossas vidas, não adianta, louvado seja Deus, você obedecer, não adianta você esperar o tempo, não adianta você crer, até porque se você crer, o altar tem que estar em ordem. Se você seguir esses itens anteriores, você tem que estar com o altar em ordem, você tem que estar preocupado com a primícia em deixar a casa em ordem. Louvado a Deus, se não deixar a casa em ordem, nada vai acontecer. Então é preciso nessa noite reparar o altar. O quinto e o último para terminar é observar o sinal. Porque o mesmo Elias, ainda no 1 Reis capítulo 18, verso 41, disse assim: então Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque há um ruído de uma abundante chuva. Qual foi o sinal que Deus deu para ele? Que havia um ruído. Ele não via chuva, mas ele ouve o ruído. O sinal que o Senhor muitas das vezes está dando para as nossas vidas, talvez seja um louvor que está sendo entoado na casa dele, talvez seja uma conversa que você esteja tendo com qualquer pessoa no seu convívio, talvez seja uma palavra que está sendo ministrada, talvez essa ministração nessa noite seja o sinal para a sua vida, talvez o testemunho de um irmão seja o sinal para a sua vida. Observar o sinal de Deus é uma importância que nós precisamos ter atenção, que vem antes da vitória. O que vai mostrar que a vitória está chegando nas nossas mãos é o sinal, louvado seja Deus. E Deus não tem obrigação de falar de forma precisa, datar o dia ou hora para falar para você: ó, determinado dia, determinado mês, de ano tal, a sua vitória vai chegar. Ele vai ver se você vai obedecer a palavra dele, se vai esperar com paciência, se você está crendo na palavra dele, se você está constantemente reparando o altar dele, louvado seja Deus. Aí sim ele vai começar a dar o sinal para a tua vida: ó, eu estou atuando, eu estou trabalhando, eu estou agindo. Ele vai começar, e muitas das vezes aí nós vamos esperar algo grandioso, estrondoso, mas vai vir como ruído. No verso 44, Elias ainda, e sucedeu que a sétima vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem. Uma pequena nuvem. Talvez é algo que não faz nem sentido para você, irmão. Talvez, irmão, você que está nessa noite, Deus está te dando um sinal que parece ser pequeno. E se você olhar com os seus olhos exteriores, com os olhos carnais, você não vai ver a providência de Deus sobre a sua vida. Se você olhar com os seus olhos carnais, é que quer dizer que você não crê na palavra que Ele liberou sobre a sua vida. Agora, para quem tem uma vida e que está com o altar consertado, que está com a vida, louvado a Deus, na presença do Eterno, não importa o tamanho da nuvem, não importa a distância, mas se você olhar, você vai ver assim: eu vejo o tamanho de um homem, mas este é o sinal que a chuva vai descer. É do tamanho de uma mão de homem, mas este é o sinal que a vitória está chegando sobre minha vida. É do tamanho de uma mão de homem, mas este é o sinal que a noite está se encerrando, mas a alegria está chegando sobre minha vida. Aleluia. Deus tem dado sinal para as nossas vidas, irmão. Se nós somos aquele cristão realmente que não é só de carteirinha, louvado seja Deus,
e que realmente temos uma vida no altar, que realmente confiamos na promessa do Senhor, eu quero dizer que o choro pode durar uma noite. E esse pode durar uma noite, ele não determina período. O sofrimento, a provação, ele não tem prazo ou para determinado. Mas a alegria tem um prazo. É logo quando acabar a noite. Espera que a noite vai acabar, que a tua aflição vai acabar, e a alegria vai chegar na minha e na tua vida. E nós precisamos estar preparados, entendermos que para chegar no sucesso é preciso também nós passarmos pelo processo, que não dá para pegar atalho, e não importa a dificuldade que você esteja passando. O meu Deus me trouxe aqui nessa noite, repito, não era para ministrar essa palavra, mas Ele falou no meu coração, que quando a gente ouve esse texto, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se nada estiver acontecendo, a gente para com tudo. Se nada estiver acontecendo, a gente desiste. Se nada estiver acontecendo, a gente deixa de crer na promessa do Deus Altíssimo. Louvado seja Deus. E como eu disse no início, eu não sei qual é a promessa e o sonho que Deus colocou e injetou na sua vida, mas há uma promessa, louvado seja Deus, que essa, todas as vezes que eu subir nesse altar, não posso deixar de citar, que é a promessa que Ele veio na terra, Ele morreu, pagou um alto preço pelo meu, pelo seu pecado, Ele foi ascendido ao céu, e antes de ser ascendido ao céu, Ele falou que Ele virá, Ele foi preparar um lugar para mim e para você, mas Ele voltará para me buscar, para te buscar. E essa promessa não é diferente do que foi ministrado. Você precisa ouvir a palavra. Qual foi a palavra? Eu vou para o Pai, mas eu vou buscar. Qual foi a palavra? Eu vou preparar lugar, mas eu volto para te buscar. Se você não acreditar nessa palavra e não se atentar ao tempo que Ele determinou, louvado seja Deus, que não tem dia, nem data e nem hora marcada, mas a palavra dele vai se cumprir, porque Ele não mente, louvado seja Deus. E se porque Ele está demorando, louvado seja Deus, você se esfriou, você desistiu, parou com tudo, louvado seja Deus, tem uma notícia para você: Ele virá. Pode ser hoje, pode ser agora, eu não sei o dia e nem a hora, mas no piscar de olho, Ele virá. E assim como o ladrão vai pegar muita gente de surpresa, irmãos, e é preciso eu e você crer na palavra, esperar o tempo de Deus, louvado seja Deus, entender que nós precisamos estar com o nosso altar reparado, porque se Ele vier agora e nós não estivermos com o nosso altar reparado, se estiver quebrado, se estiver fora do lugar, tenha certeza, essa palavra não vai se cumprir sobre mim e tua vida. Convido a igreja a se colocar de pé. Eu não sei o que você veio buscar. Quero convidar a minha esposa. Gente, é o que Deus colocou no meu coração, e já tem uns dias, e Deus colocou no meu coração que ela tem que somar comigo nesse ministério, que ela vai louvar o louvor aqui nessa noite. E é engraçado que quando eu recebi a notícia, eu falei: Senhor, não sei o que eu vou ministrar. A tua igreja vai chegar naquele lugar, o teu povo vai chegar naquele lugar e não tudo nada de mim, Senhor. E o Senhor me deu uma palavra para essa vida: escolhe um louvor aí, você vai cantar, você vai me ajudar. E no mesmo momento que eu falei com ela, passou alguns minutos, ela me deu o retorno, o feedback, falando: esse é o louvor que Deus colocou no meu coração. Então é de Deus, porque veio de encontro com aquilo que Ele colocou no meu coração. Eu nem sabia, até esse momento, assim como os irmãos, qual que era a palavra. O choro, irmão, dura uma noite. Eu não sei quanto tempo essa noite está te assombrando, te trazendo medo, mas eu quero dizer: espera em Deus, espera com paciência, não desista, irmão. Vai ter situações que nós vamos chegar no momento e falar assim: Senhor, eu não tenho força. Pode colocar o louvor da vida. Senhor, eu não tenho força. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Senhor, eu não sei mais como reagir. Mas nessa
fiel para cumprir a sua palavra. sozinho. Aleluia. Às vezes estou com Jesus que não tem jeito, mas isso diz que tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Você diz eu não posso, você diz eu não aguento, diz meus sonhos estão perdidos, e o que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo, eu ainda realizo o sonho. Volte a sonhar. Quando você voltar a criar, Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Você diz eu não posso, você diz eu não aguento, diz meus sonhos estão perdidos, e o que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo, eu ainda realizo o sonho. Volte a sonhar, tem todo o tempo, a noite vem parar. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar, tem todo o tempo, a noite vem parar. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Se tudo errado pra você, tá no leito do hospital ou no chão de uma prisão, há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Ele é o Senhor do tempo e Ele ainda realiza se todo o tempo a noite vem parar. Volte Você que tem essa palavra, louvado seja Deus. Curva sua cabeça, eu quero chamar a bênção, vou devolver o microfone. Soberano Deus, eterno Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor, mais uma vez. Por Senhor ter falado aos corações de teus filhos, Senhor, ao meu coração. Que nós possamos sair daqui nessa noite, meu Pai, renovados, Senhor. Que nós possamos sair daqui nessa noite crendo que o Senhor ainda realiza sonhos. Não importa o tempo, porque o Senhor é atemporal, Senhor. Meu Pai amado, aquilo que o Senhor prometeu, Senhor amado, o Senhor há de cumprir, meu Pai. Como Paulo diz, Deus querido, meu Pai amado, que o Senhor não mente, Senhor. Meu Pai amado, que nós possamos também perseverar, ter paciência, meu Deus querido, que aquilo que o Senhor prometeu para as nossas vidas há de vir, mas é necessário entendermos o processo, é necessário esperarmos, meu Deus querido, confiarmos, acreditarmos, meu Deus querido, colocar a nossa vida em ordem para recepcionar, meu Deus querido, a vitória que já é certa para a tua igreja. As palmas do nome do Senhor. Aleluia. Você que está assistindo essa live, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus, que você leve essa palavra no seu coração.
em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Uma boa semana.